Olá pessoal, estou aqui para fazer a aula 2, continuação do Universo Lúdico, o livro da Intersaberes, tá? Eu estou fazendo estágio supervisionado de extensão na Uninter, de ensino fundamental, faço o curso de licenciatura psicopedagogia. Meu RU tá na descrição abaixo, tá? A Uninter é de Joinville, Santa Catarina. Então eu tô fazendo a continuação da primeira aula, tá? Para quem estava acompanhando, não consegue suportar mais de 30 minutos, então eu vou estar dando continuidade aqui com vocês. Vamos lá. Minha voz tá assim porque eu tô um pouco nervosa de estar fazendo vídeo. É um pouco difícil para mim. Eu espero que vocês estejam compreendendo, né? O pessoal que está fazendo estágio supervisionado no modo online, à distância, até mesmo híbrido, né? E tá aí lutando para que possamos passar por essa pandemia, mas não pararmos, né? Graças a Deus já fui vacinada, mas eu continuo aqui no meu cantinho, porque a gente sabe que ainda não acabou, certo? Mas que acreditamos em um futuro pleno e maravilhoso aí pela frente. Todos os brasileiros vão ser vacinados, que todos os professores vão voltar a dar aula, os alunos vão voltar às aulas presenciais sem medo algum, tá? E a gente vai vencer. Eu vou voltar aqui à nossa aula, gente. Fugir um pouco do contexto, porque esse é um novo normal que estamos vivendo e não tem como não falar desse novo normal para vocês. A minha câmera ela tá diferente, então eu tô olhando de vários ângulos. Mas o que importa é que eu vou estar dando essa aula com carinho, esse estágio de extensão aqui para vocês, ok? E vou estar continuando o outro vídeo. Vou colocar a parte 1 e esse é a parte 2 para vocês estarem acompanhando. Lembrando que a Uninter ela vai disponibilizar certificado para quem assistir os 2 vídeos, comentar, curtir até o final. Ok? Vamos lá, pessoal. Agradeço a todos aí que estão assistindo. Um beijão. Eu parei ali com o autor Hall, tá? Então, o autor Hall, ele propõe que a ludicidade é uma possibilidade pedagógica que fortalecida pelos diferentes tipos de linguagem, como a música, a arte, o desenho, a dramatização, a dança, né? Entre outros, né? Torna significativo os conceitos a serem trabalhados. Portanto, a ludicidade não se aplica a contextos que se limitam a jogos. É o que Hall propõe. Não se limita a contextos de jogos, divertimento e brincadeira. Luckins, em 1998, chama atenção para a frequente associação entre a ludicidade e diversão. Vejam só. Ele destaca que a atividade lúdica não necessariamente precisa ser divertida. Para o autor, o que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia em seus atos. A experiência pessoal de cada indivíduo, pode ser um bom exemplo de que como ela pode ser plena quando a vivenciamos com ludicidade. Portanto, de acordo com Luke, em 1998, questão linda aqui, bem. Eu boto o dedo no meio. De acordo com Luke, o mais importante que a diversão ou prazer em si é a sensação da plenitude
E se tem, ao realizar uma atividade lúdica, através das múltiplas experiências que as possibilitam acessar diversos estados, né, de consciência. Deve estar claro que a atividade lúdica, incluindo jogos e brincadeiras, não apresenta uma característica universal e atemporal, pois são cingidas pela cultura, pelo momento sócio-histórico em que se desenvolve. Para entender melhor essa afirmação, é preciso que a gente possa compreender o conceito da cultura em sua complexibilidade e diversidade. Podemos afirmar então que a cultura ela é intermediária em todas as relações humanas. Ela interfere significativamente, ela interfere em práticas sociais, rotinas, valores, costumes, linguagens, objetos imersos em um mundo social e cultural, e interpreta por meio de suas expectativas, experiências e suas relações com adultos e do meio que está inserido. Vygotsky afirma que as raízes do desenvolvimento de duas formas fundamentais culturais de comportamento surgem durante a infância. Onde que está a câmera, gente? Meu Deus do céu. Eu tô procurando vocês a todo tempo. Ai, ai. Não. As expectativas lúdicas vivenciadas na infância são extremamente pelas influências culturais. O que nos leva a presumir que o ato de brincar pode ser comum para todas as culturas, mas as brincadeiras e os brinquedos são distintos. Ou seja, são bem distintos, né? Nem todas as culturas que são iguais. Infelizmente, a humanidade preservou uma intensa diversidade cultural, em que é possível observar os mais variados aspectos lúdicos. Muitas comunidades e nações do planeta, né, que as desenham. Se a gente olhar para o nosso passado, a gente vai ver o quanto o conceito de infância, jogo e brincadeira se modificaram com o passar dos séculos. Algumas peculiaridades lúdicas se perguntaram, mas outras foram esquecidas e se perderam com o tempo. Hoje em dia nós temos a tecnologia, né? Não vejo... Eu acho que essa era é a era que existe mais informações, né? Em que a gente troca. A era em que... do século XXI é a era que nós mais trocamos informações. Essa era da tecnologia. Podemos falar pelo Skype, podemos falar por redes sociais. Então, assim, a aprendizagem também tá aí, gente. Né? Os nossos jovens, as nossas crianças estão cada vez mais se aprimorando na tecnologia, e muitas vezes até eu mesmo pergunto para o meu filho como mexer no celular. Tem professores que eu já vi as lives, muita live, eles perguntando como a gente faz para editar vídeo, coisas que eu também não sei, né? Que eu tenho que aprender. E o meio, né, faz a cultura, onde você está inserido, e tudo aquilo faz com que isso se modifique, perdão. Vai modificando com o tempo.
Nós estamos em uma era que mais trocamos informações, que mais escrevemos, podemos aprender o português ali correto. Se bem que tem a digitação ali, tem o corretor, mas a criança ela vai aprendendo ali no WhatsApp a escrever, ela vai escrevendo, vai digitando, certo? Dicção, ela vai ter que falar, ela vai aprendendo muitas coisas. Jogos, né? E várias outras coisas que a internet aí propicia, dá essa imensa e vasta abertura para que nós possamos ter informações, obter informações, dar informações às pessoas, trocar informações e aprender com isso. Falando um pouquinho do nosso século XXI aí, pessoal. Para quem entrou agora, curtam, comentem. Vejo que vocês estão agora participando do estágio supervisionado, do meu estágio supervisionado de extensão da Uninter, tá? Da minha faculdade, do ensino fundamental eu tô fazendo. E o meu curso é psicopedagogia, licenciatura. E eu tô acompanhando este livro aqui da editora Intersaberes, que é o Universo Lúdico. Eu tô falando um pouco no nosso contexto pedagógico. É muito bom esse livro aqui, pessoal. Eu tô acompanhando aqui, é mais ou menos 56 horas aula de um livro desse para dar. Tô resumindo para vocês, falando um pouco do que significa o significado da ludicidade aí para as crianças. Épocas diferentes, brincadeiras diferentes. Vamos lá. Entrar em uma máquina do tempo e viajar, né, no tempo para saber como eram as atividades lúdicas em outras épocas seria uma aventura fascinante. Seria mesmo, né? Vendo aqui, será que os jogos e as brincadeiras sempre existiram? Desde os mais remotos períodos da história da humanidade? Será que sempre existiu, pessoal? Então, será que a ludicidade sempre esteve atrelada à infância? E o que hoje conceituamos como brincadeira sempre foi considerado assim? Vamos ver, né? Bom, hoje temos acesso a registros. O que eu falei da tecnologia, gente? Hoje temos acesso a registros de desenhos de cavernas datados de 30 mil anos atrás, né? As quais mostram que a bola já era utilizada né, no formato esférico. A gente já sabia disso já. Já viu ali, né? E os bonequinhos lá de barro, que podem ter sido há 40 mil anos, né? Desenhados. Tá todo espalhado, gente. Além disso, escavações revelaram a tradição antiga do Antigo Egito, né? De enterrar as pessoas com objetos que as acompanharia lá no mundo dos mortos. Com muitos bonecos, tá? Eles enterravam, faziam isso, esses objetos, utilizado para esse fim. É também do Egito que temos notícias dos primeiros bambolês. Olha só que legal, gente. Os bambolês vêm do primeiro Egito. Isso é interessantíssimo, hein? Os bambolês utilizados para artistas e da origem da amarelinha também. Quem nunca, né? Eu fui do tempo da amarelinha. Ai, que legal. É muito legal a amarelinha. A amarelinha, quando a gente pulava a amarelinha,
tinha números que a gente fazia, né? Na amarelinha ali. Eu brincava assim, certo? Vamos ler um pouquinho sobre a amarelinha? Tem aqui uma passagem que a gente pode falar. Tô lendo aqui o capítulo 1 ainda com vocês, tá? Desse livro. Vou dar continuidade às outras aulas, tá, gente? Não se preocupe. Vamos ler um pouquinho a história da amarelinha. A possível origem da amarelinha está no livro dos mortos do Antigo Egito. Olha só que interessante. Considerado o primeiro livro da humanidade. No papiro, que continha os olha só que nome estranho, hieroglifos egípcios, era apresentada a certeza que a vida não acabava na Terra. Eles achavam que eles poderiam levar os objetos com eles. Por isso que faziam nos sarcófagos, colocavam objetos dentro. Vamos tentar ver aqui. As respostas, indicações para uma feliz ascensão rumo à morada dos deuses. Sendo assim, a amarelinha aparece como ritual de passagem para o morto para a eternidade. Nossa, eu brincava da amarelinha. olha o que a cultura vem mostrando para nós, né? De um jeito que esse livro tá falando da ludicidade, como a gente vê a amarelinha. Vamos lá. Voltando aqui à nossa aula. As informações sobre a origem dos brinquedos e das brincadeiras carecem de fontes mais precisas, mas já evidenciam que essas atividades consideradas lúdicas atualmente nem sempre foram praticadas para garantir a diversão da criançada. Uma das atividades lúdicas mais expressivas na história da humanidade são os jogos. O vocábulo jogo costuma evocar mais de um significado. No inglês, a palavra play, que é jogo, né, pode ser traduzida como jogar. Ou produzir um som, no caso, assim. Algumas palavras carregam elementos etimológicos que traduzem significado que pode variar tanto em épocas quanto em culturas diferentes. O termo jogo é uma delas. Quando falamos em jogos, e associamos a palavra à Grécia, por exemplo, jogo vem à nossa mente a expressão Jogos Olímpicos. Sabemos que os Jogos Olímpicos teve origem entre os gregos dos gregos antigos, lá por volta de 700, dos anos 700, né? Antes de Cristo. Como uma festa religiosa em homenagem a Zeus, o deus do Olimpo, era um evento de grande porte competitivo que em nada se assemelhava aos jogos que se brincava na infância. Contudo, também são da Grécia as primeiras referências de jogos e brincadeiras relacionadas à infância, tá? Os gregos chamavam esses jogos de brincadeiras de paidia. Continuando aqui. Cailós, em 1961, a paidia tinha uma característica despretensiosa. E ao contrário dos Jogos Olímpicos, permitia a criação e a mudança das regras. Era repleta de improvisações. Trazia uma alegria despreocupada e incentivava as manifestações. Tinha fantasia com plena liberdade. É o que podemos considerar a essência da infância em sua plenitude. Uma vez que não havia limites para a imaginação infantil. Que legal, né, gente? Lima, em 2015, afirma
que o filósofo grego Aristóteles preconizava o uso de jogos como atividade que preparava as crianças para viver na sociedade adulta. Ele fazia jogos para as crianças conseguir conviver na sociedade adulta. Não como passatempo. Essa afirmação demonstra a importância da vivência lúdica na infância para a formação dos cidadãos gregos. Para Aristóteles, a ludicidade tinha um caráter pragmático. Palavra estranha, é difícil, né? Pragmático. Para os romanos, a realidade já era outra. Caillois, em 1961, afirma que o ludus tinha uma característica oposta à de paidia. A liberdade e a impulsividade das brincadeiras precisavam ser disciplinadas e convencionadas arbitrariamente para obter o efeito desejado. Os jogos eles eram direcionados e estavam sujeitos a regras. Olha só, aqui eu vou dar uma ideia para vocês de como que isso acontece. Existem pessoas, né, jovens, crianças, adultos, mas vamos aqui estar falando mais do ensino fundamental mesmo, focando nisso. Então eu tô falando mais das crianças. Então assim, pessoal, quando a criança tá praticando um jogo, ou até mesmo cumprindo uma atividade, só por brincar, ela tá brincando, entendeu? Ela tá achando prazeroso aquilo ali e tal. Então, assim, essa criança ela vai achar muito legal aquilo ali quando ela tá brincando. Se alguém colocar um desafio para ela, tem crianças que não vão querer esse desafio. Existem muitas crianças que não querem cumprir um desafio. Às vezes é por um problema no meio, né, social, de sociabilizar, de ter esse conjunto aí que eu falo, né, do meio, da família, de ajuda dos amigos e tal. Mas se essa criança ela tiver assim esse medo, isso que acontece que eu falei, tá? São brinquedos e jogos que tem essa outra realidade, tá? São direcionados a regras e subordinados a valores morais e culturais. Então a criança vai desistir. Já vi muito caso de criança desistir de uma atividade que era muito importante, ela gostava muito e prazerosa, porque colocaram limites, né? Porque falaram que, agora a gente vai competir, agora vai ser por competição. E aquela criança desistiu. Bom, mas isso a gente vai ver mais lá pra frente, tá? O que causa isso? Vamos lá. Os romanos, né? Como eu falei, a realidade era outra, né? Eles usavam regras, subordinados e valores morais e culturais. A liberdade de manifestação, de manifestar as fantasias, né? Que como os paidia fazia, como na paidia, era impraticável. Os romanos eles costumavam depreciar as manifestações intelectuais e criativas e revivenciar a força física. Então, sendo assim, o jogo tinha um objetivo de disciplinar os meninos e preparar essas crianças para a guerra. E quanto às meninas, elas tinham função puramente doméstica e eram totalmente subjugadas pelo chefe da família. Segundo a história ocidental, na Idade Média, um período que corresponde
há quase 1000 anos, aproximadamente, né? Os jogos e as brincadeiras, como manifestados na antiguidade, foram censurados e proibidos pela igreja. Olha só. O meu vídeo tá acabando, pessoal, mas essa aula vai continuar, tá? Então marquem aí aonde eu parei. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Eu tô falando da antiguidade, que teve alguns jogos na antiguidade que foram censurados, proibidos pela igreja. As brincadeiras se opunham à seriedade na aquisição do conhecimento, que se qualificavam pela escrita, leitura e memorização de fatos concebidos pelos clérigos. Cleros, acho que era, né, no caso. Nesse período da história, que atualmente é considerado um estímulo para o imaginário infantil, com contos de fada, príncipes e princesas, as crianças eram tratadas como adultos imperfeitos e miniaturas. Qualquer atividade lúdica, ainda que quase inexistente, era marginalizada. Era praticada tanto por criança quanto por adulto, não apresentando caráter especial infantil. Na época, as crianças tinham as mesmas funções sociais dos adultos. E as famílias elas aguardavam ansiosamente que crescessem e passassem a mais ter um pouquinho, né, de altura para ter produtividade, para ser produtivas as crianças. Seus poucos momentos de diversões se reduziam basicamente a imitar os adultos. Simular brincadeiras com espadas e cavalos, que faziam da imaginação os cavalos, eles imaginavam, né? E utilizavam fantoches, que ali eles improvisavam. As atividades lúdicas eram limitadas, até mesmo para a realeza e a nobreza. Os pequenos príncipes estavam predestinados a assumir o trono em qualquer idade, e a nobreza se preparava unicamente em torno de seus filhos cavalheiros reais. E para as meninas estavam reservadas as prendas domésticas e nada mais. Na idade das trevas para a idade das luzes, o conceito da infância e ludicidade se tornaram completamente a partir do Renascimento. Por volta do século XV, a ruptura com a Idade Média e o Renascimento com as ideias clássicas como o resgate à cultura greco-romana trouxeram novos ares para a incorporação da ludicidade nas ações cotidianas. Que legal! Aqui a gente já está na idade das luzes. Vou mostrar uma figura para vocês e vou estar terminando essa aula hoje, pessoal. E vou estar continuando no próximo capítulo. Tá? Um desenho ilustrativo dos jogos de crianças. Jogos infantis. E aí a gente vai estar falando no próximo capítulo. Vamos estar falando no próximo capítulo sobre quais jogos eram na Idade das Luzes. Agradeço muito ao pessoal aí que está assistindo. Curtam o vídeo, comentem. Para quem está fazendo o estágio de extensão aí, sabe que não é fácil, né? Tá aqui em frente às câmeras, pra gente estar em campo seria melhor, mas como o nosso novo normal é esse, em épocas de pandemia é o que nós estamos fazendo, né? Estamos dando o nosso melhor
E eu tô aqui acompanhando esse livro com vocês, vou estar acompanhando aí mais dias, tá? Mais umas 2 aulas com esse livro. E para quem gostou, curtam, compartilhem. Muito obrigada, tá? Eu deixei toda a descrição do livro, o autor, para quem quiser saber, tá? Um beijo aí para vocês. E obrigada por estar acompanhando essa aula comigo.